Como educar as crianças para que sejam honestas, responsáveis, que saibam fazer escolhas e que sejam felizes? De acordo com os princípios da logosofia, os pais e professores podem ajudar as crianças a serem o melhor possível, estando eles mesmos comprometidos com o seu autoconhecimento e aperfeiçoamento antes mesmo de ensinar. Quem vai nos explicar melhor é a pedagoga Maria Helena Abreu, membro da reitoria da Fundação Logosófica. Olá, Maria Helena, seja bem-vinda, muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. É um prazer muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho do que temos vivido junto a essa ciência, logosofia, sobre esses pontos que você trouxe há pouco, tão importantes, não é? E que inquietam a todo coração de pai que tem a tarefa de educar seus filhos, como fazê-lo de forma eficiente, como assegurar resultados, não é mesmo? É uma tarefa difícil, né? E a logosofia se diz a ciência da razão, né? Explica um pouquinho o que é a logosofia. Logosofia é uma ciência que leva o ser humano ao conhecimento de si mesmo. Quando você diz ciência da razão, eu diria que é a ciência que desenvolve as faculdades da inteligência, não somente a razão, mas a faculdade de pensar, de recordar, de raciocinar, enfim. E a pedagogia logosófica, que aplica esses princípios, isso pode ser ensinado para as crianças? Isso. A logosofia é uma ciência que se volta ao aperfeiçoamento do ser humano. Se busca que cada ser humano possa desenvolver um trabalho de aprimoramento do próprio ser. É a superação de si mesmo. E na medida em que vai realizando essa tarefa no próprio ser, na realidade vai também se capacitando para auxiliar outros a realizá-la também nos seus próprios seres, não é? Então, ela possui uma pedagogia, ela envolve uma forma de ensinar, envolve uma forma de aprender, envolve uma relação entre o docente e o discente, e em que parte do docente ele precisa traduzir na própria vida aquilo que ele quer ensinar. É um princípio básico dentro dessa pedagogia. Então, como a ciência logosófica se volta ao aperfeiçoamento interno do ser humano, na medida em que ele realiza esse princípio, ele vai então possibilitando exercer a função de educar também junto aos demais seres. E é interessante que a gente vê na pedagogia convencional, né, muitas vezes se fala que a escola ensina, quem educa são os pais. Mas então, de acordo assim, na pedagogia logosófica, então na própria escola também dá para educar as crianças para serem melhores e serem pessoas completas, não é só conhecimento. Quando ampliamos a visão do que é ensinar, então o ensinar não envolve só, dentro da pedagogia logosófica, só os conteúdos programáticos, as atividades curriculares próprias de uma escola. O ensinar para a pedagogia logosófica alcança aspectos muito maiores, porque envolve também o trabalho de formação do próprio ser, no caso, o aluno. Então, na medida em que são desenvolvidos os conteúdos curriculares, o docente também busca o aprimoramento interno de seus próprios alunos. A criança, desde os primeiros anos, ela aprende a despertar nela própria a vontade de ser melhor, a vontade de acertar, a vontade de superar a si mesmo, não é superar o coleguinha, superar o outro, mas ao próprio ser, né? A ser mais cada dia. E isso é um trabalho que ocorre de forma muito natural na sala de aula, sem ser uma matéria à parte. É uma relação, como eu disse, entre o educador e o educando. E quando nós nos dirigimos a quem cabe a missão de educar, é inquestionável a grande responsabilidade dos pais. Não tem como alguém ou uma instituição substituir os pais
nessa tarefa. A pedagogia logosófica dá prioridade, dá uma grande importância aos pais, no cumprimento da educação de seus filhos, mas se coloca como docentes colaborando com os pais nessa tarefa e algumas vezes até orientando os pais para que eles próprios possam rever suas colocações, rever a forma como têm se relacionado com seus filhos, como têm se posicionado diante das circunstâncias da vida, de modo a que possam refletir eles mesmos aquilo que eles querem oferecer para os seus filhos. Então, o exemplo, por exemplo, é uma coisa fundamental dentro da pedagogia logosófica. O famoso, né, faça o que eu faço, não faça o que eu digo, né? Assim, até tem um trecho da sabedoria logosófica, está num dos livros de logosofia, em que González Pecote, está nesse livro, Curso de Iniciação Logosófica, tem um trecho em que González Pecote, que é o autor da logosofia, faz referência que a palavra, quando não é respaldada pelo exemplo de quem profere essa palavra, ela atua em sentido contrário. Então, olha a responsabilidade que temos quando vamos transmitir algo para os nossos alunos ou para os nossos filhos. Se nós não somos exemplos daquilo que queremos transmitir, o efeito das nossas palavras é exatamente o oposto daquilo que nós gostaríamos. Não é? Então, por exemplo, se eu falo, não coma a batatinha, mas eu sou a primeira que vou lá e pego no prato a batatinha, na verdade, quando eu falo não coma a batatinha frita, né, que a gente costuma esperar esfriar, etc. e tal, então, se eu não sou exemplo, é como se eu dissesse, coma a batatinha, eu estou comendo, por que você não? Ou, o que é ainda mais sério, né? Se eu digo para um filho que ele não deve fumar, mas eu sou fumante, então que efeito tem essa minha palavra na vida do meu filho? Exatamente, eu estou com a minha palavra fortalecendo um ensinamento contrário do que eu gostaria de ensinar. Na verdade, a minha palavra expressaria, fume porque eu estou fumando, não é assim? Então, o exemplo é fundamental. Por isso que você mesmo na abertura do programa mencionou que se vamos educar, a pedagogia logosófica dá um foco muito intenso no educador. Temos que formar esse educador que vai formar o educando. Se ele não tiver o que oferecer para o seu aluno ou para o seu filho, ele precisa correr atrás, tem que aprender, tem que buscar ser aquilo que ele gostaria que seu filho fosse. Isso parte muito da questão do autoconhecimento, né? Você tem que primeiro se conhecer para saber o que é preciso modificar, melhorar. Isso, porque muitas vezes, muitas situações ou atuações passam inadvertidas para aqueles que as cometem. É muito interessante esse aspecto, porque quando se vive a vida inconscientemente, não temos domínio das nossas atitudes. E elas podem estar expressando uma deficiência psicológica que eu não gostaria de transmitir para o meu filho. Então, é necessário do educador despertar essa consciência, né, acerca de si mesmo, saber com que valores conta e quais as deficiências psicológicas que precisam ser eliminadas, precisam ser combatidas, porque nas atuações, como eu disse, muitas vezes de forma inconsciente, expressamos essas deficiências, esses defeitos que nós mesmos somos os primeiros a ignorar. Agora, o curioso é que muitas vezes as pessoas que nos observam percebem qual é esse defeito, que às vezes para o próprio passou inadvertido. Inclusive as crianças também, E até as crianças, porque elas têm um juízo, vão se formando um juízo, vão formando um conceito de seus pais, de seus educadores, não é? E sabem direitinho até quando que um pai vai falar algo e que traduz uma realidade de suas vidas.
Agora, e se o pai tem essa consciência dos seus próprios defeitos, digamos, né, quer ensinar para os filhos que é importante ter pontualidade, chegar na hora, mas ele mesmo tem dificuldade, acaba se atrasando. Se ele reconhece isso, já ajuda ou não tem jeito? Ou é só o exemplo mesmo? Com certeza, porque é prioritário que o próprio ser se dê conta. Em logosofia, aí eu vou mostrar um outro livro, você me permite? Claro. Tem um outro livro, estou mostrando aqui porque depois o público poderá se interessar, e esses livros estão à inteira disposição no site da Logosofia. Cada qual que se interesse pode baixar no seu computador gratuitamente os livros. A versão eletrônica, digital. Exatamente, o livro, né? Toda a coleção dos livros de Logosofia. E qual é o site? O site é www.logosofia.org.br. Então, lá tem todos os livros de logosofia. E um deles é esse aqui, Bases para a Sua Conduta. E nesse livro tem um trechinho que me encanta, que González Pecote manifesta o seguinte, eu vou falar com as minhas palavras, que todo fracasso é um princípio de triunfo quando se extrai o elemento que faltou para vencer. Então, eu tenho que saber aonde que eu estou fracassando. Qual foi o meu erro? Porque eu posso considerar que não houve erro. E é difícil, se eu não enxergo o erro, como que eu vou corrigi-lo? Então, o primeiro passo é mesmo dar-se conta de que errou, de que tem uma conduta que precisa ser modificada. Por exemplo, você tocou num ponto fundamentalíssimo, a questão da pontualidade, principalmente nas séries iniciais, nos primeiros anos de vida da criança. Não é a criança que não é pontual. Geralmente é o papai e a mamãe que não chegam no horário. E isso a criança sofre, porque ela quer chegar no horário. Ela não quer chegar e encontrar a atividade dela já em andamento. E internamente penso que deve formar um crivo de avaliação sobre aquela atitude, se está bem ou se não está. Então, assim, os pais precisam sim voltar-se muito para dentro de si mesmos, para identificar os pontos que precisam ser superados, que é o primeiro passo para alcançar essa superação. É eu me dar conta de que errei. E aí, para reforçar, então, para quem quiser procurar esses livros, o site é www.logosofia.org.br. Okay. Todos os livros estão à disposição do público que se interessar por lê-los. Esse trechinho que eu acabei de falar está nesse livrinho aqui, Base para a Sua Conduta. Esse livro é uma compilação de trechos da carta do autor ao próprio filho. Então, como conselhos, né? Agora, é interessante a gente ver que assim, a educação no Brasil e no mundo está num momento meio de mudança de paradigma, né? Que antigamente o principal era o conhecimento, o conteúdo, e hoje o conteúdo está disponível, assim como os livros que a gente falou agora estão na internet para quem quiser baixar, né? Muito conteúdo está disponível. O importante mesmo é saber fazer as escolhas, assim, é um outro tipo de raciocínio que é importante, né? Assim, a pedagogia logosófica, ela já adiantou um pouco isso? Isso, perfeitamente, isso que ocorre. A gente vai observando, eu tenho mais de 30 anos na área de educação, pude acompanhar muitas das fases pelas quais a educação vem passando, inclusive no nosso próprio país, e a gente vai percebendo que o foco no conteúdo programático apenas, não quero dizer que ele não seja focado, não, a gente precisa dessa parte, mas apenas deixa uma lacuna muito grande na vida do educando. Hoje, mais do que nunca, as crianças, os adolescentes, os jovens precisam de pontos de referência positivos, precisam ser estimulados nas condutas corretas, como foi trazido, né? No ser honesto, no ser verdadeiro, no ser valente para manter os próprios propósitos, né? Para ir em busca daquilo que almeja para as suas vidas. Então, a sua natureza humana, mais do que nunca nos tempos de hoje,
vem clamando por essa atenção. É o que a gente observa. E o que eu observo, tive a oportunidade de atuar durante um bom tempo, né, no Colégio Logosófico, atendendo as crianças desde o infantil, a idade de 2 aninhos, até o 9º ano. Eu tenho observado como que a criança e o adolescente sente uma verdadeira atração pelo bem, pela verdade, pelo conhecimento, pelo saber. Eles querem acertar, querem viver uma vida digna, querem ser conduzidos, não querem viver a revelia, querem uma orientação. E a nossa tarefa, a nossa responsabilidade maior é oferecer para eles isso que eles tanto querem e que é direito de todo ser humano. Né? E aí como se encaixa, então, o saber, o conhecimento, essa parte mesmo do conteúdo curricular, como que isso se encaixa dentro desse princípio? Se encaixa de uma forma muito natural. Eu disse para você que não é uma matéria à parte, não é? Então, o olhar do educando, primeiro, aliás, o olhar do educador precisa ver em cada conhecimento que constitui o nosso cotidiano o que há por trás dele, o transcendente que há nesse conhecimento. Porque toda a criação, todo o universo e as relações do ser humano expressam esse saber. E o professor, ele, ao mesmo tempo em que ele vai ensinar um conteúdo programático que poderia ficar só ali naquela superfície, vai mais à frente, utiliza o próprio conhecimento programático para poder alcançar esse outro conhecimento que seria mais inerente à vida do ser humano como um todo. E com relação aos pais, então, que querem, né, que os seus filhos desenvolvam todos os seus potenciais, sejam o melhor possível, eles precisam, então, buscar um autoconhecimento, alguma forma de se aperfeiçoarem? Como fazer isso? Essa é a proposta da ciência logosófica. Os pais, independente, eles precisam buscar esse aperfeiçoamento. É necessário que esteja algo que eu tenho aprendido até com a minha vida de mãe, né? Já com meus filhos criados, casados, já tenho netos, né? Mas algo que eu tenho aprendido é que, na medida em que eu vou educar um filho, é quando eu vou aprendendo a ser mãe. É o tipo do conhecimento que não basta ser teórico, não basta uma ilustração do que é ser mãe. Então, na medida em que eu estou ao lado do meu filho, eu estou realizando simultaneamente a tarefa de educá-lo e a tarefa de me educar, porque é quando surgem as situações em que vou percebendo o que falta no meu próprio ser para eu alcançar aquilo que eu quero no meu filho. Então, é uma tarefa que se aprende enquanto se a realiza, a de ser mãe, a de ser pai. Então é uma coisa individual, cada um que tem que ir descobrindo, não tem um cursinho para se matricular. Você falou uma coisa também tão fundamental nesse assunto, não tem regras gerais. Cada ser é um ser, cada filho é um ser humano diferenciado de outro. Inclusive, muitas vezes o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Às vezes, o mesmo recurso que você usou para um não vai funcionar para o outro. Por isso que nós vamos aprendendo também com eles. Aprendendo a observá-los, a respeitá-los em suas realidades, a compreender o que se passa na intimidade de cada um deles. É um aprendizado assim constante. O que é ser melhor? Quando a gente fala, né, a criança ser o melhor possível, mas esse melhor também é um conceito que às vezes vai mudando, né, com o tempo. Não necessariamente o que a gente acha que é o melhor hoje era há 200 anos, era na época do descobrimento do Brasil, digamos assim, né? Esses conceitos também, esses parâmetros também vão mudando ao longo do tempo. É muito interessante, porque a verdade, ela não muda de época para época. Talvez um foco de visão da verdade possa mudar, porque os seres humanos estão vivendo fases. Mas a verdade, ela é única.
ela é universal e atemporal. Então, ser melhor se no dia seguinte, se a cada dia eu consigo evitar que eu cometa o erro do dia anterior, então estou sendo melhor. Se a cada dia eu consigo evitar uma reação que eu tenha com outro colega de trabalho, com filho, com marido, do que no dia anterior, se hoje eu consigo maior controle sobre isso, então estou sendo melhor. Então, esse ser melhor é ir buscando o ser humano que há também dentro de cada um de nós e que pode, a cada dia, ir superando a si próprio, a realizar esse trabalho de aperfeiçoamento. Então, o ser melhor é ser sobre si mesmo. Por isso que eu penso assim, que não pode ser algo que responda apenas aos apelos de uma época, não é? Deve ser algo presente no ser humano e em todas as etapas, né, da história da humanidade. Agora, cada época também tem seus desafios, né? Hoje em dia, por exemplo, a questão da tecnologia, das redes sociais, dos aplicativos, da internet, dos smartphones, é uma coisa que está bem presente no nosso mundo atual, né? Isso. E como que os pais podem, né, dar os bons exemplos e assim, lidar com essa questão, sendo que, inclusive, às vezes eles mesmos nem conhecem direito, é uma coisa que está todo mundo conhecendo. Uhum. Cada época tem os seus desafios, não é? Os desafios que eu vivi, por exemplo, na juventude, não são os desafios que os nossos jovens de hoje vivem. Esses desafios cada vez vão encontrando formas mais rebuscadas, né? Mais até inteligentes de penetração nas mentes dos jovens. E nós temos que ir observando os efeitos que essas características de cada época promovem no ser humano, no caso no jovem. Então, quando nós direcionamos a vida de uma forma consciente, vamos sendo capazes de identificar esses fatores que são prejudiciais à própria vida. Há pouco eu fui desenvolver uma atividade junto com adolescentes e estava me referindo à minha vida de adolescente, os esforços que eu fiz para não fumar, sendo que eu fui da década de 60, em que a mulher lá atrás era elegante fumar. Nas rodas sociais, a mulher fumava e era muito elegante. Até nos filmes da época, não é? Propagandas de televisão. E eu relatei para eles meus esforços em não ser fumante. Que hoje já não é mais tanto as investidas do cigarro como era no passado. Mas existem outras coisas, né? A própria bebida, as drogas, os vícios de internet, não é? São muitos outros que se apresentam nos dias de hoje e, de igual forma, precisam também enfrentar com valentia. E os pais, conscientes de suas missões junto aos seus filhos, devem ficar atentos a esses atrativos de cada época. Não é? De modo a oferecer para os seus filhos os elementos mais adequados que eles possam se defender, que esse também é um ponto muito importante, sabe? Que enquanto eles são pequenininhos, eles vão nos lugares que nós vamos, se vamos numa festa, levamos a criança, se chamamos um coleguinha em casa, é o coleguinha que você selecionou, não é? Que você convidou a família. Então, de certa forma, a criança, você consegue ter esse domínio do espaço em que ele participa. Quando ele cresce e se torna um adolescente, um jovem, ele vai buscar os ambientes, ele vai ter o seu elo de convivência. Então, nós temos que oferecer, desde os primeiros anos, são elementos de reflexão valiosos para que ele possa se defender também nas fases seguintes. Que ele possa fazer escolhas, porque quando o ser humano é livre para pensar, ele consegue fazer suas escolhas. Maria Helena, muito obrigada pela sua participação no Cidadania. Agradeço.
Eu conversei com a pedagoga Maria Helena Abreu sobre a formação de filhos melhores. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.